Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus sobre a série Desvendando o que está por trás do espírito da mentira e do orgulho. Hoje, quarta parte, que tem como título O Orgulho e a Soberba. Gostaríamos de iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória, estamos aqui para meditar na Tua Palavra. Ó Deus, transmite aquilo que o Senhor queira que venhamos a aprender. Em nome de Jesus, amém. O orgulho e a soberba. O orgulho é um sentimento mau e perverso. Ele cega e desvia o coração do homem de reconhecer o seu erro. O que poderá mudar o estado do orgulho? A resposta é a seguinte: só o espelho da luz da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus, quando a pessoa abre o coração, aí tem poder de transformar aquilo que é errado no coração do ser humano. E isso, se a pessoa afetada por ele, pelo orgulho, reconhecer e buscar a ajuda de Deus. Então, quando a pessoa não reconhece e vezes por vezes Deus fica usando a palavra para fazer ciente a pessoa do caminho errado e ela por muitas vezes não dá ouvido, a palavra de Deus fala que aquele que é muito repreendido não dá ouvido, o coração vem a endurecer. Foi o caso de Faraó. Então, acontece isso quando a pessoa, muitas vezes repreendido e não dá ouvidos, ao coração finda endurecendo por causa do orgulho e da soberba. Vamos ler aqui um trecho que aconteceu isso no tempo de Moisés com o Faraó. Deus falou várias vezes, precisou enviar 9 pragas e ele continuou o coração endurecido. Na 10ª foi que ele cedeu para o povo sair do Egito. Mas o coração findou endurecido, porque foi repreendido várias vezes e não deu ouvidos. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 4, no Velho Testamento, diz o seguinte: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Então é isso que acontece quando a pessoa é repreendido várias vezes e não dá ouvidos, o coração finda sendo endurecido. Continuando aqui, o que nós anotamos aqui: o orgulho é algo tão forte e mau que faz o ser humano ficar com o coração endurecido, mesmo vendo as verdades dos seus erros, não baixa a crista. Foi isso que Faraó fez. Acontecia vários milagres
que Deus fazia por meio de Moisés. Veio várias pragas, mas mesmo assim ele continuava com a crista alta, continuando, reluta com o seu ego. É porque a pessoa sabe que está errado, mas continua com sua razão, mesmo errado, mas a pessoa que é orgulhosa e soberba, ela quem quer estar certa, mesmo estando errada. Mesmo sabendo que não está sendo justo, permanece no seu eu. Mesmo sabendo que não está sendo justa, mas ela permanece no seu eu. Foi assim com o faraó no Egito, que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 4, versículo 14. E temos um exemplo muito forte da pessoa que começou a fazer as coisas erradas. Servia a Deus, era o rei Manassés. Ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E aí o coração dele continuou endurecido, fazendo perversidade, coisas tão malignas, tão abomináveis, que nem mesmo aquele que não servia a Deus não fazia. E o rei Manassés fez isso. E o que aconteceu? Deus fez com que ele colhesse aquilo que ele estava plantando. E o que aconteceu? Outro rei de outra nação levou ele preso. O rei da Síria invadiu a Israel e conseguiu render as tropas de Israel e levou preso o rei Manassés. Olha só, está escrito em 2 Crônicas, vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Muito tempo ele reinou. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então ele começou a fazer coisas muito desagradáveis a Deus, aos olhos de Deus. Aí Deus permitiu que o rei da Síria entrasse, invadisse Israel e levasse preso ele cativo para a Síria. E lá o que aconteceu? Vou ler aqui o versículo 10, 11, 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10, 11, 12 e 13. Para você ver a grandeza desse Deus, o poder desse Deus e a misericórdia dele. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Então Deus estava falando: o que você está fazendo aí, você está me desagradando. Olha, esse não é o caminho. Mas quando a pessoa está no seu orgulho, no seu eu, não dá ouvidos, quer fazer a sua vontade. Então, quando a pessoa muitas vezes é repreendida e não dá ouvidos, o coração é endurecido e corre um grande perigo. Mas olha só o que foi que aconteceu com o rei Manassés. Com o faraó, ele veio a padecer, ser destruído, mas com Manassés houve uma reviravolta. E assim Deus quer fazer, tanto na minha vida e de todos, que a vida não está nada bem, está vivendo uma vida aprisionada, uma vida frustrada, uma vida derrotada, mas Deus quer
dá uma viravolta. Depende quando a gente busca, se humilha a Deus. Aí ele se volta e muda a história da nossa vida. É assim que Deus quer fazer e fez com Manassés. Olha só. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. É assim que acontece quando a pessoa sai da vontade de Deus. A pessoa é escravizado, humilhado, a ponto de ele vir ser preso, esse rei, com gancho. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele e atendeu a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reinado. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O orgulhoso e soberbo, ele dificilmente ele reconhece que Deus é Deus. Manassés servia a Deus, mas fez o que é errado. Às vezes acontece nos nossos dias, servimos a Deus e fazemos coisas que é errado. E Deus vai falando, e se a pessoa não der ouvido, endurece o coração. Mas quando a gente se volta, reconhece, se humilha, igual o filho pródigo. Temos falado muito sobre isso, o filho pródigo. Ele saiu da casa, saiu da presença do Pai. Assim é a vida espiritual. Você está servindo a Deus e começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Nós, está escrito na palavra de Deus, o Senhor Deus diz: não veio tentação sobre vós, a não ser que por sua própria concupiscência. Então, quando a pessoa começa no orgulho, começa a sair da vontade de Deus. Foi assim que aconteceu com Manassés. No orgulho e na própria vontade dele, começou a querer fazer as coisas da maneira dele e fez coisas terríveis que desagradaram a Deus. Mas olha aí o grande lance, a grande maravilha. Ele se voltou, ele se humilhou, reconheceu, mesmo que você ou eu esteja saindo da vontade de Deus e cair no orgulho, na soberba e começar a endurecer o coração. Vezes por vezes Deus vai falando e você não dá ouvido. Aí aquilo que estamos plantando, vamos colher e vai vir a fatura. Vai vir a fatura daquilo que a gente usou e cometeu. Mas quando você, no fundo do poço, na sua penúria, no maior sofrimento, quando você reconhece, quando eu reconheço, poxa, estou errado, o que estou fazendo aqui, poxa, Deus já falou, e eu sei o que é certo, e eu continuo fazendo o que é errado, e agora estou pagando o preço, estou colhendo essas maldições, essas pragas. Foi assim que aconteceu no Egito. Praga veio, teve que vir 10. E aí, muitas das vezes, pessoas no fundo do poço, praga vez praga, sofrimento por sofrimento, e ainda endurece o coração. E pode ser tarde demais para ter um arrependimento. Quando o coração se torna como um bronze, como um diamante, que está escrito isso, se não me falha a memória, Isaías, dificilmente se quebrará, se aquebrantará. Foi o que aconteceu com o faraó. Não houve condições. Mas o nosso Deus,
que conhece o coração, quando a pessoa se volta de fato e de verdade, se humilha, aí está escrito em Romanos, capítulo 9, ele tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer, porque ele é soberano, e ele reconhece a sinceridade do meio do seu coração quando a gente se volta com humildade. Senhor, verdadeiramente eu fiz isso, tenho feito isso que não te agrada, realmente eu saí dos teus caminhos, endureci meu coração, mas tem compaixão. E aí ele tem, porque ele tem prazer em perdoar. Aleluia. É isso que Deus quer também no meu e no seu coração, que tenhamos prazer de perdoar e de se voltar daquilo que estamos e temos feito de errado. E aí ele se volta para nós. Louvado seja Deus. Vamos concluir. Concluímos aqui com essa seguinte frase. Olha só. O orgulho é algo que sempre vai nos afastar de Deus, mas a humildade nos faz ser aceito por Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus agradecendo por tudo que nós viemos saber por essa meditação. Senhor, nos dê força, nos ajuda no momento que tivermos nos afastando daquilo que é a tua vontade e fazendo coisas que não é do teu agrado, para que por vezes que o Senhor falar, que nós não venhamos, Senhor, ser rebelde a ponto de não dar ouvidos, mas que mesmo que estejamos no fundo do poço, como teve o filho pródigo, Senhor, e como teve Manassés na prisão, na humilhação, no fundo do poço, na maior tristeza, que venhamos reconhecer e clamar ao Senhor pedindo misericórdia. E o Senhor, como fez com Manassés, foi favorável e ouviu a humilhação, viu a humilhação de Manassés e ouviu sua oração sincera. Que assim venhamos fazer também. Tem piedade de nós, nos ajuda tudo que foi falado aqui pelo Senhor. Nos ajuda a nos ater, meu Deus, e atentar para isso. Em nome de Jesus e para a tua glória, te louvamos, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Bom dia.